Muito bom dia a você ligado aqui no canal da CBF TV. Alô, internautas. Estamos abrindo mais uma transmissão ao vivo da Seleção Brasileira, direto aqui da Granja Comari. Equipe comandada pelo técnico Tite se prepara para os dois próximos compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrentará o Equador no dia 4 de junho, às 21h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois enfrenta o Paraguai no dia 8 de junho, também às 21h30 no horário de Brasília, lá em Assunção, capital paraguaia. A seleção brasileira se apresentou aqui na Granja Comari na quarta-feira, iniciou, as apresentações dos jogadores na quarta-feira. O primeiro a chegar foi o goleiro Alisson, e aí, daí em diante, quinta-feira também com apresentações de jogadores. Ontem, sexta-feira, também o Fred foi o último a chegar desses jogadores que já eram esperados para esses primeiros dias de trabalhos aqui na Granja Comari. Vocês já estão vendo aí nas suas imagens aquela roda ali de bobinho, tradicional aquecimento antes de iniciar a atividade técnica e tática. Vocês viram também um bate-papo do técnico Tite com os jogadores. A seleção brasileira já conta com 18 atletas aqui dos convocados, faltam apenas 6 jogadores. A gente relembra para vocês quais são aqueles que estão faltando. O goleiro Everton, do Palmeiras, também o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabriel Barbosa. Os três jogam amanhã, inclusive se enfrentam. Flamengo e Palmeiras se enfrentam às 16 horas pela primeira rodada do Brasileirão Série A. Esses três jogadores, portanto, depois desse compromisso pelos seus clubes, eles se apresentam à seleção brasileira. Além deles, também o Thiago Silva, zagueiro do Chelsea da Inglaterra, e o atacante Gabriel Jesus e o goleiro Ederson, os dois do Manchester City, também não estão aqui, pois se enfrentam hoje pela final da Liga dos Campeões da Europa, competição essa que será encerrada hoje, neste domingo, com a grande decisão disputada em Portugal, lá em Portugal. Então, Manchester City, Chelsea, Ederson, Gabriel Jesus e Thiago Silva, após essa partida, também se apresentam à seleção brasileira. Hoje de manhã ensolarada, de sábado aqui em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Fica cerca aí de 1h30 do centro da cidade, da capital carioca. Então nós vamos abrindo aqui essa transmissão. Você que quiser participar com a gente, mandar o seu alô, vocês devem ter reparado aí no título desse ao vivo, Perde, pressiona, ataque contra a defesa, amanhã da seleção brasileira aqui na Granja Comari, porque é exatamente isso que vocês vão acompanhar diretamente aqui do campo 1 do nosso centro de treinamento. Será a atividade que será realizada, uma atividade técnica e tática. Primeiro ali uma posse de bola para aquecer os jogadores após essa roda de bobinho. E aí um perde, pressiona, que é basicamente o estilo de jogo dessa seleção, tentar recuperar a bola rapidamente após perder a posse da mesma. E na sequência um ataque contra a defesa de 5 contra 5 jogadores. O pessoal que não tiver nessa atividade faz um trabalho específico à parte, um trabalho técnico com o auxiliar técnico, o César Sampaio, a parte desse ataque contra a defesa. A gente vai mostrando para vocês tudo o que acontece aqui na seleção brasileira. Lembrando sempre, essas transmissões ao vivo elas estão acontecendo não só para trazer o torcedor aqui para dentro da concentração da seleção brasileira, mas também para podermos mostrar à imprensa tudo o que acontece com o time comandado pelo técnico Tite, uma vez que por conta dos protocolos da pandemia, a pandemia que todos sabem, trazendo tantas dificuldades para o mundo, principalmente aí para o Brasil, a gente tendo essa forma de levar para o torcedor o que acontece aqui também para a imprensa, já que não temos a cobertura presencial dos jornalistas como normalmente acontece. Então a gente segue a dinâmica de uma cobertura como se ela fosse presencial. A gente está aqui no mesmo espaço onde a imprensa costuma ficar, aqui na Granja Comari, uma estrutura montada, física, aqui próximo ao lago do Clube Comari. E aí mostramos o treinamento daqui na mesma dinâmica. Treino todo aberto, transmissão completa. Treino que seria 30, 40 minutos abertos à imprensa, a gente tem uma transmissão de 30, 40 minutos. Também, eventualmente, podem acontecer aqueles treinos de apenas 15 minutos ou totalmente fechados, mas isso a gente vai informando para vocês através dos nossos canais oficiais e também através da imprensa, sempre aqui acompanhando a gente, realizando a cobertura. Ontem tivemos 2 coletivas de imprensa com o lateral direito Emerson, do Betis, da Espanha, e também com o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, também da Espanha. Aliás, campeão espanhol, parabéns ao Felipe. Os dois falaram com a imprensa ontem. Hoje não tivemos coletiva de imprensa, amanhã também não. Na segunda-feira a gente retoma a nossa programação normal de coletivas de imprensa aqui, direto da Granja Comari.
Pessoal aí já participando na nossa live, participando no nosso chat, mandando um alô. Lembrem-se de dizer da onde estão falando, para que a gente possa fazer referência ao seu estado, à sua cidade, ao seu bairro, quem sabe, até a rua. Se você quiser mandar de que rua tá falando, pode falar aí que a gente vai batendo esse papo e interagindo aqui na nossa transmissão. Alguns internautas falando do som, mais uma vez, que o som está um pouquinho baixo. A gente já vai tentar ajustar aqui. Peço sempre a participação de vocês, se puderem nos ajudar com isso daí. Som baixo, a imagem pode ficar um pouco mais aberta, queria ver os goleiros, enfim. A gente vai mostrando aqui o que puder na medida do possível. Nesse momento, todos os jogadores convocados que já se apresentaram em campo. Ontem o Douglas Luiz não participou da atividade, quem acompanhou já sabe. Ele estava com um quadro de amidalite, já fez 3 testes para a Covid-19, todos deram negativo. Hoje ele já está recuperado e, portanto, está aí o Douglas Luiz no campo também, participando da atividade. E nós temos aqui também 5 jogadores de categorias de base, auxiliando nesses treinamentos enquanto o grupo não está completo, né? Então, enquanto não temos aqui os 24 jogadores convocados pelo técnico Tite, a gente trabalha também com alguns atletas das categorias de base. São eles os meias, o Daniel Cabral, meia campeão sub-17 com a seleção sub-17 no Mundial de 2019. Além do Daniel Cabral, também o Luan Patrick, que também foi campeão sub-17 com a seleção, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira em 2019. Um título que a gente tem referência a ele no nosso YouTube. Quem quiser conferir, tem uma websérie bem bacana contando a história, a trajetória desses meninos que conquistaram o título em solo brasileiro. Além deles, temos também aqui o Matheus Martins, que é atacante do Fluminense. O goleiro é o Léo Patrick do Flamengo, também aqui completando, ajudando a completar os treinamentos. E para fechar a nossa atividade, nós contamos também com a participação do Luan, Léo Link, Luan Patrick, Matheus Martins, Daniel Cabral e o João, que são os jogadores que eu tinha falado do goleiro, o Léo Link, o Léo Link. Ele é do Atlético Paranaense, o João é que é goleiro do Flamengo. Esses 2 goleiros, vocês não estão vendo aí na sua imagem, eles estão lá no campo 2, trabalhando junto com o Alisson e o Tafarel. Beleza, pessoal? Deixar vocês um pouquinho aqui agora com o som ambiente. Daqui a pouco a gente volta com algumas estatísticas, alguns números das eliminatórias. Afinal de contas, é para essa competição que o Brasil está se preparando nesse momento. E também vamos rodar aí alguns VTs, algumas informações do que aconteceu nesses primeiros dias aqui de Granja Comari. Som ambiente para vocês.
Valeu, pessoal, participando aí, mandando um alô aqui no chat, avisando a questão do áudio. Já demos uma ajeitada aqui. Ao vivo é assim, às vezes tem um pequeno errozinho aqui no equipamento, na tecnologia. Já ajustamos, estávamos com 2 canais de áudio abertos. Agora acho que ficou um pouco melhor. Quem quiser também puder confirmar aí se está realmente melhor ou não. A gente agradece aqui no chat. Bom, vocês estão vendo aí essa imagem. Isso daí é o aquecimento sendo comandado pelo preparador físico Fábio Maceridian. Ele dividiu a equipe em 2, né? Tem o pessoal de colete amarelo, o pessoal de colete vermelho, e ele vai tocando aí o aquecimento antes do trabalho técnico e tático comandado pela comissão técnica. Bom, vamos falar um pouco sobre as eliminatórias. A seleção brasileira lidera, né, a tabela das eliminatórias, 100% de aproveitamento, são 12 pontos conquistados em 4 jogos até aqui, 12 gols marcados, apenas 2 sofridos, saldo de gol de 10 a favor, né, 10 gols positivos. E a seleção brasileira teve o seu melhor início até aqui em eliminatórias dos últimos 50 anos. A seleção brasileira que estreou com uma goleada em casa contra a Bolívia, 5-0 no primeiro jogo, dia 9 de outubro, em 2020 ainda. Depois enfrentou o Peru fora de casa, venceu de virada por 4-2. Na sequência, no Brasil, em casa, venceu a Venezuela por 1-0. E na última rodada, disputada ainda em novembro de 2020, o Brasil derrotou o Uruguai por 2-0 fora de casa. A questão do áudio aí que o pessoal às vezes comenta que tá dando um ruído, tá ventando aqui, gente. Tá ventando bastante aqui na Granja Comaria, é assim, uma manhã ensolarada, um clima ameno, mas ventando bastante. Então, de vez em quando vai aparecer um ruídozinho mesmo, mas é isso, assim a gente vai mostrando o que interessa também mais ali os jogadores, é isso que o pessoal quer ver, analisar também como está sendo feito o treino, como que tá o ambiente aqui na seleção brasileira, como que está o clima entre os jogadores, e isso daí a imagem do nosso cinegrafista, o Leandro Lopes, ele está mostrando aí para vocês. Agradecer o pessoal aí, o Pedro Silva dizendo que agora o som ficou bom. O Eusvan pedindo para deixar o som ambiente, daqui a pouco a gente coloca. O pessoal pedindo para mostrar os goleiros, a gente vai mostrar os goleiros daqui a pouco. Eles estão subindo agora para o campo 1. Vamos ver se a gente consegue mostrar eles vindo caminhando lá embaixo, entrando agora no campo 1 com o Tafarel. O Tafarel, nosso preparador de goleiros, campeão do mundo em 1994, grande história na seleção brasileira. Então lá os goleiros entrando agora no campo 1. Lembrando para vocês, dos convocados, quem está aqui é o Alisson, goleiro do Liverpool. O Everton ainda não está aqui porque ele tem um jogo amanhã pelo Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Flamengo, então o Everton ainda não se apresentou, se apresenta amanhã. E também o Ederson, que entra em campo daqui a pouquinho pelo seu clube, o Manchester City, que enfrenta o Chelsea na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Então ali ao lado do Everton, ao lado do Alisson, perdão, vindo o João, que é goleiro do Flamengo, e também o Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense. Eles estão nos auxiliando aqui nos treinos da seleção brasileira. Pessoal, então, que pediu aí os goleiros, tá visto, tá mostrado. Ao longo do treino a gente mostra mais um pouquinho. João Vitor Rosa da Silva perguntando quando sai a numeração oficial para esses 2 jogos. Essa numeração oficial a gente publica depois que todos os jogadores se apresentam, portanto, na semana que vem a gente divulga a numeração oficial para esses 2 jogos. O Orochi FF perguntando cadê o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está lá em Portugal, né? Entra em campo hoje pelo Manchester City na decisão da Liga dos Campeões da Europa, assim como o Ederson e assim também como o Thiago Silva, que atua pelo Chelsea, a final entre Chelsea e Manchester City. Jonas Cardoso perguntando que dia tem jogo do Brasil. O Brasil entra em campo agora no dia 4 de junho, enfrenta o Equador lá em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. A seleção viaja para Porto Alegre no dia 2 de junho e entra em campo contra o Equador no dia 4. Mais para frente, no dia 8 de junho, Brasil e Paraguai, aí então fora de casa, lá em Assunção, capital paraguaia. Os 2 jogos às 21h30 no horário de Brasília. Leandro Bog perguntando se só faltam os 3. Eu não sei de quais 3 ele está falando, está se referindo. A gente recapitula aqui, até porque a audiência vai aumentando, o pessoal vai entrando, não tem problema nenhum perguntar.
Na verdade, faltam 6, né? Faltam 6 jogadores ainda dos 24 convocados. O Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, os 3 que atuam no Brasil, se enfrentam amanhã na partida entre Palmeiras e Flamengo, primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois se apresentam e também os outros 3, dos 6 que estão faltando. Citei 3, os outros 3 são o Ederson, goleiro do Manchester City, Gabriel Jesus, também no Manchester City, e o Thiago Silva do Chelsea, entram em campo hoje pela Liga dos Campeões da Europa. Francisco Arthur perguntou do Everton Cebolinha, tá aqui, tá treinando. O Everton Cebolinha, vamos ver se daqui eu consigo enxergar com qual colete ele está nesse momento. O Everton Cebolinha, que tá com o cabelo meio louro, tá ali, ó, tá batendo a bolinha, quicando aquela bola de plástico ali, ele tá com um colete amarelo. O Everton Cebolinha vai aparecer na imagem aí pra você já já. Pessoal perguntando cadê o Daniel Alves. O Daniel Alves, ele havia sido convocado pelo técnico Tite na lista inicial, porém teve de ser desconvocado por conta de uma lesão e para o seu lugar foi chamado o Emerson, lateral direito do Betis. O Emerson, que havia sido convocado pelo André Jardine para a seleção olímpica inicialmente, ficou duplamente feliz, digamos assim, né? Foi convocado 2 vezes, comemorou quando foi chamado para a seleção olímpica e depois comemorou quando foi chamado para a seleção principal masculina. E ele falou sobre isso ontem na coletiva de imprensa, inclusive da relação dele com o Jardine, que ajudou ele no desenvolvimento, na evolução dele como um lateral direito, mas também falou sobre a idolatria que ele tem pelo Daniel Alves. Afinal de contas, ele está substituindo o Daniel Alves aqui nessa lista. Ele falou bastante sobre isso, ele que tem o sonho aí de conhecer o Daniel Alves. Quem sabe se um dia ainda não vai acontecer, eles podem até atuar juntos, né? Ele falou sobre isso ontem. Vamos fazer o seguinte então, essa atividade tá bacana, o pessoal tá animado. Aqui no chat muita gente pedindo som ambiente. Então vamos mais um pouco de som ambiente, torcer pro vento aqui, agora deu uma paradinha. Vamos ver se deixa vocês ouvirem um pouco da atividade em loco.
Pessoal aí pedindo para mostrar goleiro, a gente mostrou um pouquinho dos goleiros agora, também os jogadores agora acabaram aquela atividade lúdica aqui no meio de campo, foram fazer o complemento do aquecimento antes da gente entrar na atividade técnico e tática. Mas ontem a seleção brasileira realizou seu primeiro treino aqui na Granja Comari, nesse período de convocação. O primeiro treino depois de alguns meses sem se concentrar, afinal de contas a data FIFA de março teve de ser adiada por conta da situação da pandemia na América do Sul na época. E tendo em vista esse acontecimento, a seleção brasileira ficou desde novembro sem se reunir e o técnico Tite, desde então, sem trabalhar no campo. E ontem ele falou sobre isso com a gente, ele conversou um pouco sobre a sensação de retornar aos gramados, né? Realizar essa primeira atividade aqui no campo 1 da Granja Comari na noite de ontem, tarde e noite de ontem. A gente vai ouvir um pouquinho quais foram as impressões do técnico Tite depois dessa primeira atividade aqui nessa data FIFA de junho. A gente ainda não entrou no período da data FIFA, mas já estamos aqui com alguns jogadores concentrados. Com vocês, a palavra do Tite. É desafiador. É desafiador ficar um longo tempo, as circunstâncias elas nos trouxeram dessa forma e agora nós termos a competência de fazer esse trabalho direcionado. Sabemos da importância do jogo contra o Equador, sabemos da preparação desse momento de final de temporada dos atletas e fazer essa escala progressiva de trabalho para chegar bem para o jogo. Chega final de temporada, tu atinge seus objetivos, tu tem a frustração de não consegui-los. Mas, acima de tudo, a gente fazer um trabalho onde ele tenha o peso da responsabilidade da seleção brasileira, da história, da necessidade de desempenho e de resultados. E associar isso, balançar isso com prazer, com alegria, com orgulho. Esse é o desafio diário, dessa um pouquinho de pitadinha de um elemento e de outro para que o trabalho seja bem feito, saia bem feito. A Granja Comari ela tem uma atmosfera extraordinária. Ela te dá a praticidade do trabalho, da proximidade na relação humana, nas reuniões próximas, na agilidade, no local lindo que tem, nas condições todas que nós temos. Ele potencializa, ele agiliza todo o processo de preparação. Então a palavra do técnico Tite, falando um pouco sobre esse retorno à Granja Comari, falando um pouco sobre essa volta também aos gramados. Enquanto isso, os jogadores estão chegando aqui pertinho da gente, estão aqui agora se reunindo bem próximo da nossa câmera. Quem está ali no centro com eles é o Matheus Bach, auxiliar técnico da seleção brasileira, vai passar as instruções da próxima atividade de hoje e a gente vai conferindo aqui bem de perto. O vento, como vocês estão percebendo, não tem como a gente controlar. Não dá pra gente mandar no vento, ele tá alto mesmo, a gente vai tentando contornar essa situação aqui com o nosso áudio. Eu vou falando, vou batendo esse papo com vocês enquanto isso. O pessoal perguntou bastante da seleção olímpica. A seleção olímpica se apresenta amanhã, começa a se apresentar amanhã. A seleção que tem 2 compromissos na Sérvia, vai enfrentar o anfitrião, né, os sérvios, a seleção sérvia e também a seleção africana de Cabo Verde. Serão 2 amistosos, preparação final aí para a seleção olímpica que tem pela frente o compromisso dos Jogos Olímpicos, a defesa da medalha de ouro conquistada nos Jogos do Rio 2016. João Rocha aí comentou sobre o Lucas Veríssimo. Sim, o Lucas Veríssimo, ele estava convocado, ia ter a sua primeira chance na seleção masculina principal e acabou sendo cortado por conta de uma lesão, né? Não pôde se apresentar e para o seu lugar foi chamado o Felipe. Ele que também falou ontem, né, com a imprensa, bateu um papo, falou bastante sobre uma nova oportunidade, sobre o seu título no Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid e também sobre a sua relação com o Thiago Silva. Ele que disse que ainda quando jogava pelo Bragantino, quando ele saiu do Bragantino, foi contratado pelo Corinthians,
Ele disse que numa entrevista perguntaram a ele quem era o ídolo dele na posição, quem que ele se espelhava, e ele citou o Thiago Silva. O destino acabou colocando os dois na mesma seleção. O Thiago, que hoje tem a final da Champions League, né, a Liga dos Campeões da Europa, depois se apresenta aqui na seleção brasileira. Mais uma vez, ele e o Felipe estarão juntos. E segundo o Felipe disse ontem, é uma sensação excelente poder jogar ao lado de um cara que ele tinha como ídolo, agora um companheiro de seleção. E ele que agora diz que já tem também, pode falar sobre suas próprias características, já desenvolveu o seu estilo próprio de atuar. Pessoal aí no chat perguntando também quem vai ser o capitão dessa vez na seleção brasileira. Essa resposta, pessoal, aí eu não tenho como dar capitão, time titular, né? Aí a gente aqui na nossa transmissão, aqui na CBF TV, a gente não tem essas respostas. Isso daí é com o técnico Tite, a comissão técnica. Na véspera da partida contra o Equador, no dia 3 de junho, certamente o Tite falará com a imprensa e essas perguntas poderão ser respondidas. Como os jogadores estão divididos aqui em dois grupos, né, um de cada lado, a gente agora está mostrando um dos grupos treinando aqui, fazendo essa posse de bola, que é o tal do perde e pressiona, né, a gente tem que o tempo inteiro estar ali tentando recuperar a posse da bola. Vamos identificando quem são os atletas que estão nesse grupo que está aparecendo para vocês aí na imagem agora. Sem colete, com a bola agora no pé, Everton Cebolinha, também temos o Fred do Manchester United e o Danilo. Com o colete amarelo é o Renan Lodge, o Neymar e o zagueiro Felipe. E de colete vermelho, o Vinícius Júnior, o Douglas Luiz e o Alex Sandro. São os jogadores que estão na sua imagem agora. Passando agora lá para o outro lado. Vamos identificar para vocês também quem está com qual colete. Vamos lá. Sem colete, totalmente sem colete, é o Emerson, é o Lucas Paquetá e é o Casemiro. De colete amarelo ali é o Richarlison, o Fabinho e também o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. De coletes vermelhos, o Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, o Roberto Firmino, atacante do Liverpool, e também o Daniel Cabral, que é meia do Flamengo, está aqui ajudando a gente nos treinamentos, auxiliando nos trabalhos da comissão técnica, já que ainda não temos todos os jogadores presentes. Daniel Cabral, com passagens pela seleção brasileira de base, campeão mundial sub-17 em 2019 aqui no Brasil, está aqui com a gente participando dos treinamentos.
o microfone é o chamado boom, né? E aí pega tudo que tá acontecendo aqui e de fato o vento tá forte, tem os gansos cantando aqui atrás também, mas deu para acompanhar um pouco das instruções ali do auxiliar técnico da seleção brasileira, o Matheus Bach. E agora vamos para a segunda atividade, né, técnico e tática do dia de hoje. Enquanto isso, a gente pede para que vocês participem aí no chat, mandem um alô, mandem de onde estão falando, cidade, estado, bairro, né, pra gente poder ir batendo esse papo aqui no chat. O pessoal perguntou bastante também de seleção feminina aqui. A seleção feminina foi convocada também na última semana pela técnica Pia Sundhage. Última semana não, né? Já tem quase 2 semanas aí. A verdade foi sexta-feira da semana passada, é isso aí. Então, a seleção feminina convocada também se preparando aí para os Jogos Olímpicos de 2020, ainda chamados de Jogos Olímpicos de 2020, apesar de estarmos em 2021. Para quem não se lembra, os Jogos Olímpicos aconteceriam no ano passado em Tóquio, mas por conta da pandemia foram adiados para este ano. Seleção olímpica comandada pela sueca Pia Sundhage. Essas informações, tanto da seleção masculina principal, a seleção masculina olímpica, a seleção feminina, vocês podem acompanhar no site da CBF também, além das nossas redes oficiais, mas o site da CBF, que é o www.cbf.com.br, e também notícias sobre o futebol brasileiro, os campeonatos brasileiros começando neste fim de semana, né? Ontem tivemos rodada da Série B, hoje já temos rodada de Série A. Então, quem quiser acompanhar no nosso site, pode acompanhar todas as informações. Campeonatos femininos também já acontecendo, feminino A2. Também temos Campeonato Brasileiro da Série C. Então, é só entrar lá no www.cbf.com.br. Pessoal participando aí, como sempre, dando aquele aviso, se o som tá bom, se o som tá ruim. Agora o pessoal avisou que o som tava baixo, a gente já ajustou, deu uma aumentadinha aqui. A gente vai tentando jogar aí pro vento também não atrapalhar tanto assim a nossa transmissão aqui. E agora, depois desse bate-papo aí no meio de campo que vocês viram, os jogadores sendo divididos em 2 grupos. Um vai fazer aquele ataque contra a defesa, como vocês podem acompanhar até aí no título mesmo, né, do nosso ao vivo aqui da nossa live. Alguns jogadores vão fazer agora o ataque contra a defesa, enquanto uma outra parte vai fazer um trabalho específico, um trabalho técnico, e a gente vai descrevendo quem tá de cada lado, quem tá fazendo o quê, para ir ajudando o pessoal de casa e que estiver na rua também, eventualmente, no celular, poder identificar os jogadores e também a atividade que está sendo realizada no momento. Pessoal de Fortaleza mandando um alô pra gente aí, valeu. É o Eduardo Ribeiro mandando um alô de Fortaleza. O Felipe Wanderson avisando que agora o som tá bom, maravilha, obrigado. O Erle Cruzeiro torcendo pro seu time voltar pra Série A. Matheus Rodrigues perguntando sobre o Gabriel Barbosa, é isso? Não tenho certeza porque passou rápido aqui a sua mensagem, mas se a pergunta é sobre o Gabriel Barbosa, a gente repete aqui, o Gabriel, assim como o Everton Ribeiro, seu companheiro de Flamengo, eles se apresentam após o compromisso de amanhã do seu clube. O Flamengo enfrenta o Palmeiras, que também tem um convocado, o Everton. Esses 3 jogadores se apresentam após os compromissos pelos seus respectivos clubes. No caso, Flamengo e Palmeiras se enfrentam às 16 horas pelo Brasileirão Série A no Maracanã. Vamos aqui rapidinho identificando então para vocês os atletas que vão iniciar no trabalho do ataque contra a defesa. A defesa está formada com uma linha de 4 e também um volante. A linha de 4 formada ali pelo Danilo, o Marquinhos, o Felipe e o Renan, não, e o Alexandro, perdão.
enquanto o volante é o Casemiro. O ataque desse grupo está formado pelo Fabinho, Lucas Paquetá, Richarlison, Roberto Firmino, Neymar e lá do outro lado o Everton Cebolinha. Vai ser uma atividade aqui de ataque contra a defesa, os campos da Granja Comari sendo inclusive regados nesse momento durante a atividade para que a bola corra com mais naturalidade e se pareça mais com a atividade de um jogo normal, né? Um jogo de fato com o campo bem molhado e a bola correndo direitinho. O gramado aqui da Granja Comari, como sempre, um tapete. Claro, sem esquecer do goleiro. Nessa atividade aqui de ataque contra a defesa, o goleiro é o Alisson. O pessoal perguntou, é o Alisson que está no gol nessa defesa aí. Uma linha de 4, a gente recapitula aqui. Eu corrijo porque fui eu que não enxerguei direito. O lateral direito nesse grupo está o Emerson. Então a linha de 4 está sendo formada pelo Emerson, Marquinhos, Felipe e o Alexandro. Na frente deles o Casemiro. O ataque formado por Fabinho na meia, Neymar, Lucas Paquetá, Roberto Firmino, Everton Cebolinha e Richarlison. Aí esse que você vê com a bola é o Everton Cebolinha, agora o Neymar com a bola dominada. Ele pra cima ali do Marquinhos, que saiu na sua caça. O Everton Cebolinha tenta, travado ali pelo Emerson, lateral direito do Betis, convocado aqui para a seleção brasileira. Roberto Firmino agora fez as vezes ali de pivô. Essa é a atividade, é um ataque contra a defesa, bola dominada e, como sempre, naturalmente, o objetivo, fazer o gol. Tem aí o Sandro Gabriel falando de Campo Limpo de Goiás, mandando um alô bacana. Pessoal de Goiânia falando com a gente aqui. O Sandro tá mandando bastante alô aqui, não para de mandar alô. Tá dado alô pro Sandro lá de Campo Limpo. Leonardo Costa falando que o Emerson é monstro. Emerson que tinha sido convocado para a seleção olímpica, né? Ele tem sido chamado frequentemente pelo André Jardine, fez referência ao técnico da seleção olímpica brasileiro, o André Jardine, falou que ele tem uma grande participação no seu desenvolvimento como lateral. Emerson que estava convocado para a seleção olímpica e com a lesão do Daniel Alves foi chamado pelo técnico Tite. Pessoal de Bacabal, Maranhão, mandando um alô aqui também. Pessoal de Manaus, a Elane Bueno, bacana. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Ilhéus na Bahia, Cachoeiro de Itapemirim mandando um alô aqui pra gente também. Aí você vai vendo também o técnico Tite dando umas orientações aos jogadores nessa atividade de ataque contra a defesa, passando algumas orientações aos atletas. Aí, Fortaleza, Paraíba, Maceió, Blumenau, Santa Catarina, Itaparica, Porto Alegre, Brasil inteiro aqui de olho na nossa live, nossa transmissão, treino da seleção brasileira. Nossa equipe se preparando para mais 2 compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Relembrando, o Brasil tem 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, o melhor início da seleção brasileira numas eliminatórias em 50 anos. A última vez que a seleção brasileira conseguiu um feito parecido foi justamente nas eliminatórias para a Copa de 70. A seleção brasileira, naquela ocasião, venceu os 6 jogos. As eliminatórias tinham um outro formato,
Foram 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. Por sinal, a seleção de 70 ganhou não só os 6 jogos das eliminatórias, também como ganhou todos os seus jogos na Copa do Mundo. A seleção 100% em partidas de eliminatórias e Copa do Mundo. Essa foi a histórica seleção de 70. Baixada Santista, Salvador, São Paulo, Feira de Santana, Mossoró. É tanto comentário que eu não consigo nem ler o nome da rapaziada, valeu? Mas assim, a gente vai fazendo esse salve aí, a referência ao estado e à cidade, eventualmente até o bairro que vocês mandarem um alô. Ribeirão, Pernambuco, Itabuna, São Luís do Maranhão, Iguatu, Ceará, Haiti, amigo, nossa audiência internacional também sempre aqui marcando presença, Barreiros, Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro. Pessoal aqui no chat, por exemplo, pediu para ir atualizando as trocas. Por enquanto, a gente só teve uma troca, vamos atualizá-la, uma troca aqui no time que está no ataque, do ataque contra a defesa, que foi o Fred. Ele substituiu o Fabinho, agora é o Fred que está ali na inicialização das jogadas. Recapitulando então, o time que está no ataque aqui tem Fred, Lucas Paquetá, Neymar, Richarlison, Roberto Firmino e Everton Cebolinha, enquanto a linha de defesa formada no gol pelo Alisson, na lateral direita o Emerson, Marquinhos, Felipe, Alexandro e na frente deles ali na proteção o Casemiro. Não, o pessoal perguntou se é o Fred do Fluminense. Não é o Fred do Fluminense. Esse Fred que tá aqui é o Fred do Manchester United, recém vice-campeão da Liga Europa, né? Ele que é meia, participou da Copa do Mundo de 2018, está de volta à seleção. Aí agora com a bola dominada, inclusive o Fred. Alguns chamam de Fredinho. Vamos manter aqui no Fred por enquanto. Pessoal de Cuiabá mandando um alô. Aliás, fazer uma referência aqui ao Cuiabá, que disputa a Série A esse ano de 2021. Estreia hoje na Série A, inclusive. O Cuiabá enfrenta o Juventude às 20 horas. 20 horas no horário de Brasília. O Cuiabá estreando aí na Série A do Brasileirão Açaí 2021. Agora a gente vai ter uma substituição no time de ataque. Alguns jogadores também da time de defesa. A gente vai identificando aos pouquinhos para vocês quais são essas substituições que estão sendo feitas. Assim que elas começarem a aparecer na câmera, o Fabinho, por exemplo, já está colocando ali o colete, entrando no lugar do Casemiro, ali na contenção, como uma espécie de primeiro volante. O Danilo também pegando o colete do Emerson, ali para a lateral direita. O Éder Militão no lugar do Marquinhos. O Éder Militão no lugar do Marquinhos também, completando ali a zaga. Assim que recomeçar a atividade aqui, a gente restabelece a escalação desse ataque contra a defesa para o pessoal poder acompanhar. Vamos lá então, substituições consolidadas aqui na atividade do ataque contra a defesa. Vamos recapitular para vocês quem está em cada time. Bom, na defesa, goleiro é o Alisson, a linha de defesa agora é formada pelo Danilo, o Éder Militão, o Felipe e o Renan Lodge. Vocês estão vendo ainda o Tite dando uma letra no Alexandro, o Alexandro que está indo para o outro lado agora, fazer uma atividade técnica específica, com o auxiliar técnico César Sampaio.
o restante do grupo. Daqui a pouco a gente dá uma passeada por lá. Por enquanto, vamos ficar aqui no ataque contra a defesa. Recapitulando então: Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Felipe, a Renan Lodge e na frente, na proteção ali, na contenção, Fabinho. No time do ataque, quem está com a bola nesse momento é o Casemiro. Casemiro ele abre com o Everton. Ainda estão na linha de ataque, né, digamos assim. Além do Casemiro e do Everton, tem também o Roberto Firmino, o Richarlison, o Neymar e o Vinícius Júnior lá na ponta esquerda. Pessoal perguntando aqui no chat quem são os jogadores das categorias de base que estão auxiliando aqui nos treinos da seleção brasileira, né? Vamos recapitular então também, já que a nossa audiência já passando aí de 10 mil internautas simultâneos nos acompanhando aqui, então muita gente nova chegou. A gente falou lá no início, a gente repete agora. Nós temos aqui o João Fernando, que é goleiro do Flamengo. Tem o Léo Link também, que é goleiro do Atlético Paranaense. Então, 2 goleiros. Afinal de contas, tanto o Everton do Palmeiras quanto o Ederson do Manchester City ainda não chegaram. Ederson entra em campo hoje pelo Manchester City na final da Liga dos Campeões. O Everton amanhã, primeira rodada do Brasileirão Série A, Palmeiras contra o Flamengo. Além deles, os jogadores de linha das seleções de base, das categorias de base, que estão aqui auxiliando o trabalho da seleção brasileira. O Luan Patrick, zagueiro do Atlético Paranaense, campeão mundial sub-17 em 2019 com a seleção brasileira. O Daniel Cabral, meia do Flamengo, também campeão mundial sub-17 em 2011. E o Matheus Martins, ele que é atacante do Fluminense. Esses são os 5 jogadores que estão aqui na Granja Comari, auxiliando nos treinos da seleção brasileira. Pessoal de Augustinópolis falando com a gente, Tocantins, pessoal de Manaus também dando um alô. Fortaleza, Ceará, mandando um alô. Rondônia também, perdão, mandando essa força aqui na nossa transmissão. Serrana, São Paulo, cidade do querido Renan Lodge, falou aqui com a gente. É o Guilherme Souza, lá de Serrana, de São Paulo. Olha, pelo que o pessoal tá falando aqui no chat, eu devo ter cometido uma gafe, hein? Falei campeão mundial 2011, não. Campeão mundial 2019 com a seleção mundial, seleção brasileira sub-17, perdão. Competição que foi realizada, inclusive, no Brasil. Mas falando em 2011, esse ano completa 10 anos do título mundial sub-20, que alguns dos jogadores que estão aqui conquistaram. O Casemiro estava nessa conquista, o Danilo, o Alexandro fazia parte dessa geração também, chegou a participar da competição, sofreu uma lesão e teve que voltar ao Brasil, mas chegou a atuar, estava lá na Colômbia, campeão mundial sub-20 na Colômbia. Aqui temos o Alexandro, o Casemiro e também o Danilo. Ó, o Alan Chagas falando da França. Tem o Lucas Souza de Sobral. Boa Vista, Roraima. É o Sérgio mandando um alô aqui pra gente. Tem alô pra Pernambuco também. Ribeirão Preto, São Paulo. Pessoal fazendo análise aqui no chat também, falando se o treino tá bom, se tá ruim, se a equipe tá trabalhando bem as jogadas, se não tá.
Essa aí, opinião aí é com vocês, a gente deixa essa avaliação com vocês. A gente aqui tá só retratando e tentando mostrar o que acontece com a seleção brasileira no dia a dia, tentando trazer não só o torcedor, mas também para os jornalistas que, infelizmente, por conta de tudo que estamos vivendo, não podem estar aqui presentes. São os protocolos atuais de distanciamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Então a gente vai mostrando aí os treinos ao vivo. A gente fica exatamente na estrutura física onde a imprensa se posiciona, normalmente aqui na Granja Comari, mostrando não só aos jornalistas, mas também aos torcedores o dia a dia da seleção brasileira. Pessoal perguntando como ficar sabendo das transmissões com antecedência. Olha, a programação da seleção brasileira você pode conferir no site da CBF, é o www.cbf.com.br. Lá tem todos os horários de treinamentos, de coletivas de imprensa e todas as atividades aqui que seriam abertas à imprensa normalmente, né, como coletivas de imprensa e as entrevistas coletivas e os treinamentos serão ao vivo, serão mostrados ao vivo ao longo desse período de concentração, uma vez que a imprensa não está tendo acesso físico aos jogadores e à equipe. Então, basta se guiar pela programação. Se eventualmente tivermos um treino que seria totalmente fechado, sem a presença de jornalistas, aí sim essa atividade não terá transmissão, mas também estará comunicado no nosso site oficial. Michel perguntando quando sai a convocação específica da Copa América. Só depois do fim da rodada das eliminatórias, né? O Brasil enfrenta o Paraguai no dia 8, às 21h30, no horário de Brasília. E aí está previsto para o dia 9 a divulgação da lista de convocados para a Copa América. Aí na imagem de vocês devem estar vendo algumas casas, né, ali ao fundo, é um condomínio que fica aqui ao lado da Granja Comari, e até no chat aqui tem pessoal falando que mora ali nas casas, que está tentando ver o treino, conseguindo ver alguma coisa, mesmo de longe, né, afinal de contas o campo que fica mais próximo ali às casas é o campo 2, e hoje a seleção está treinando no campo 1 da Granja Comari. Granja Comari que conta com 5 campos de grama natural e também um de grama sintética, afinal de contas hoje temos algumas competições disputadas em grama sintética, então eventualmente é importante também treinar neste piso. Lucas Oliveira Pereira perguntando se é ataque contra a defesa. Sim, a gente já teve a atividade do perde pressiona, como está aí no título descrito para vocês, para ficar bem fácil de acompanhar. E agora a gente está na parte do ataque contra a defesa. Para trabalhar de fato essa movimentação coordenada do ataque contra a defesa, trabalha a linha defensiva e também o ataque. Então, nesse momento a gente está tendo umas alterações aqui nas duas equipes. A gente vai atualizar para vocês aos pouquinhos, conforme todos os jogadores estejam prontos. Uma pequena mudança, agora teremos 2 volantes na contenção ali da zaga. Então, vamos lá, recapitulando, no gol Alisson, lateral direito é o Emerson, na linha ali no miolo de zaga, Marquinhos e Éder Militão, e na lateral esquerda é o Alexandro. Na frente da zaga, Fabinho e Douglas Luiz, esses todos de colete amarelo. Já o outro time, o time de ataque, formado pelo Fredinho, esse que tocou a bola aí agora, Fredinho, fiquem à vontade para chamar como quiser, ele já disse que não se incomoda com os apelidos. Fred e Casimiro ali na construção como meias, também temos o Richarlison, que tocou agora com o Casimiro, o Lucas Paquetá, o Roberto Firmino, o Neymar, e lá na outra ponta é o Renan Lodge, ele que tentou chegar nessa bola, agora não conseguiu.
Sérgio perguntando aí quem falta se apresentar. Vamos recapitular mais uma vez. Os 3 jogadores que estão envolvidos com a final da Liga dos Campeões da Europa neste sábado, né? O Thiago Silva, que é do Chelsea, e o Ederson e o Gabriel Jesus, os 2 do Manchester City. E também os 3 jogadores que atuam no Brasil, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, os 2 do Flamengo, e o Everton, goleiro do Palmeiras. Esses 3, eles se enfrentam, inclusive, amanhã, às 16 horas, no estádio do Maracanã, e depois se apresentam à seleção brasileira. São os 6 que ainda faltam se apresentar. Pessoal perguntando se tem treino hoje à tarde. Não, treino de hoje é agora pela manhã, e no domingo também, treino pela manhã. Pessoal pedindo um alô para Feliz Deserto, Alagoas. Bacana, bacana. Quem mais aí vai mandar um alô? Olha lá, Feliz Deserto, Alagoas é a Lavínia Soares da Silva. Tá mandado o alô, querida. Salve para Niterói. Niterói, no Rio de Janeiro, é o Daniel Feijó. Mandando um alô então para Niterói, Rio de Janeiro. São Domingos, Paraíba. Participando aqui no chat com a gente também, legal. Ramon de Minas Gerais, mandando seu alô aqui no chat. O Ed de Floripa. Tá, o Luiz pedindo um alô para Lavras, Minas Gerais, tá dado o alô. Peraí, passou rápido demais. Ibaretema, no Ceará, Rubens Silveira, tá mandado o alô, meu querido. Bauru, São Paulo, é o Tomás. Bacana, pessoal, acompanhando então aí o treino da seleção brasileira. Nesse momento estamos no ataque contra a defesa. Na orientação dessa atividade está ali o técnico Tite e o seu auxiliar, o Kleber Xavier, também o Matheus Bach. Então os 3 trabalhando com esses jogadores do ataque contra a defesa. Vou pedir aqui pro Nelson, nosso repórter cinematográfico, dar uma viajada pro outro lado do campo, pra gente mostrar um pouco da outra atividade. Quando a gente fala assim, o outro grupo está fazendo um trabalho técnico específico, né? O que é isso? Pode ficar um pouco vago, sem dúvida alguma, apesar de ser específico, vago, né? Olha que contradição. Mas para que não tenhamos esse problema, a gente mostra para vocês o que está acontecendo do outro lado. Trabalho comandado pelo César Sampaio, auxiliar técnico da seleção brasileira também, ele que atuou pela seleção, jogou a Copa do Mundo de 1998, para a galera mais jovem que não sabe, foi vice-campeão naquela ocasião. Bom, é uma atividade técnica, né, específica, então jogadores dão chutes a gol, finalização, como essa agora do Daniel Cabral, e também cruzamentos, ultrapassagem pela lateral e a linha de zaga ali formada por 2 jogadores sempre tentando cortar a bola e evitar os gols naturalmente. Vamos acompanhar um pouquinho dessa atividade aí específica, trabalho técnico de fundamentos lá do outro lado. O pessoal que não está do lado do ataque contra a defesa fica lá no trabalho específico técnico. A gente fica nessa variação, uma hora um pessoal está lá no trabalho específico técnico, outra hora vem aqui para o ataque contra a defesa. Ó, esse lançamento aí, agora cruzamento do Emerson. E aí, esse é um dos trabalhos técnicos, um dos trabalhos de fundamento que podem ser realizados, é o que está sendo realizado neste momento.
Além do César Sampaio, está ali também o Bruno Baquete, que é analista de desempenho da seleção brasileira, o Fábio Masseridian, que é preparador físico. Eles estão os três ali comandando essa atividade de fundamentos. O João pedindo um salve para a Bahia, perguntando se não dá para colocar o áudio do campo. Olha, o áudio do campo às vezes a gente consegue colocar, mas hoje está ventando tanto aqui em Teresópolis que se a gente deixar o áudio aberto para o campo, vocês vão ouvir mais um furacão do que as orientações do pessoal da comissão técnica. Então, estou aqui mesmo, eram as orientações e como o time trabalha, mas a gente vai melhorando isso com o tempo e torcendo para o vento também dar uma trégua nas próximas atividades. Enquanto isso, Nelson vai voltando agora aqui, dando uma viajada de volta para o treino do ATV, tendo mais algumas substituições, mais uma atualização aqui no time. Assim que consolidarem as trocas, a gente passa para vocês quem está na linha de defesa, quem está na linha de ataque, e aí vocês podem acompanhar a atividade com a gente. Bom, agora então com as trocas consolidadas, bola voltou a rolar, a gente passa para vocês aqui como estão as escalações aqui do grupo do ataque contra a defesa. No gol segue o Alisson, a linha de defesa está formada pelo Danilo na lateral direita, Marquinhos, Felipe e na lateral esquerda é o Renan Lodge e na frente da zaga o Casemiro e o Fred. Já o pessoal do ataque, né, o pessoal que fica com a posse da bola, Lucas Paquetá, Fabinho, também o Roberto Firmino, o Richarlison, Everton Cebolinha, Neymar, esse aí com a bola nesse momento, e lá na ponta esquerda está o Alexandro, lateral da seleção brasileira. Essa é a escalação de momento da atividade ataque contra a defesa. Aproveitar que agora o vento, deu uma trégua aqui pra gente. Vamos deixar vocês aí com um pouquinho do som ambiente. O Tite tá passando as instruções pro pessoal. Tivemos uma também aqui. Fabinho entrando no lugar do... Fabinho entrando agora pro time de ataque. O Vinícius Júnior também entrou no lugar do Everton Cebolinha aqui na ponta direita. Então a gente vai, assim que retomar a atividade, a gente bota aqui o som ambiente para vocês.
É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo essas imagens finais aí do treino, o pessoal chutando uma bolinha pra cá, outra pra lá, porque a atividade técnico e tática já encerrou por aqui. O treino da manhã vai chegando ao fim. Antes de encerrarmos a nossa transmissão também, vamos fazer aqui um VTzinho rápido com um resumo de tudo que rolou nessa atividade de hoje, pro pessoal que chegou no final, o pessoal que não acompanhou desde o início, quiser ver como foi a atividade de hoje. Vamos rodar esse VT com as imagens do que aconteceu nesta manhã aqui na Granja Comari. É isso aí, pessoal. Vocês acompanharam as imagens do treino da Seleção Brasileira dessa manhã, um resumo do que aconteceu por aqui, mais imagens, mais detalhes, fotos também dessa atividade. Vocês acompanham lá no site da CBF, o www.cbf.com.br. Lembrando, Seleção Brasileira entra em campo no dia 4 de junho, 21h30 no horário de Brasília. Seleção Brasileira contra o Equador, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. 4 dias depois, dia 8 de junho, contra o Paraguai, lá em Assunção, na capital paraguaia, também às 21h30 no horário de Brasília. Muito obrigado por todo mundo que participou. Um agradecimento especial para a Michele, que explicou aí no chat para a rapaziada por que a gente repete algumas informações. Naturalmente, tem gente que entra no início, tem gente que entra no meio da transmissão, tem gente que entra só no final. Então a gente repete as informações, não tem problema. Quem quiser perguntar sempre no chat, não se envergonhe, não tenha medo de perguntar aquilo que já foi dito, porque essa é a ideia, é que todo mundo tenha as informações, a gente repete aqui sem problema algum. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou um alô. Desculpa quem eu esqueci de mandar um salve aí para a cidade, para o estado, para o bairro. Até a próxima, amanhã, treino da Seleção Brasileira, 11 horas novamente. Valeu!